Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha que dia feliz. E nem podia ser diferente, né? Dia do meu casamento. Imagine, tudo transcorrendo bem, do melhor modo possível. A igreja cheia, repleta de parentes, de amigos. A decoração tinha ficado do jeitinho que eu queria. A marcha nupcial enquanto a gente se dirigia ao altar. Olha, eu sinceramente não sei como não chorei quando entrei do lado do meu pai, ao som daquela música. Dá para se segurar numa situação dessa? Não dá, né? Sabe quando você sonha com uma coisa e de repente está acontecendo? E as palavras do padre, olha, parecia um filme. Eu, a certa altura, não sabia se estava sonhando, porque tudo estava tão bonito. Tudo perfeito, do jeito que eu tinha planejado. Trocamos alianças, fizemos as juras, o padre nos declarou casados, e então trocamos o nosso primeiro beijo como marido e mulher. Que momento maravilhoso! Que momento único! Simplesmente inesquecível. Depois saímos caminhando rumo à porta. Alguns convidados nos esperavam lá fora para a tradicional chuva de arroz. E foi quando estávamos nos aproximando da saída que eu me deparei com uma situação que, confesso, me deixou abalada, sem conseguir acreditar. Entre os convidados, bem ali, na última fila dos bancos, bem na última, eu olhei e quase não acreditei. Havia alguém, uma pessoa que eu já não via há muitos anos, alguém que tinha sido importante demais para mim no passado. Aliás, o Wagner tinha sido o meu primeiro namorado. Ninguém menos do que o primeiro amor da minha vida. O primeiro homem a quem me entreguei de corpo e de alma. Olha, eu levei um choque. Fiquei nervosa. Sabe, não era para ter ficado, porque e se ficasse seria pela cerimônia, mas não. Eu fiquei abalada com a presença dele, porque eu não acreditei. Seria mesmo ele? Será que eu não estava vendo coisa? Quando estávamos chegando à porta, dei uma viradinha assim para o lado para confirmar, para ter certeza que era mesmo ele. E não havia dúvidas. Eu reconheceria aquele rosto na multidão, apesar dos anos passados. Não sei dizer o que houve comigo, mas me deu uma moleza tão grande nas pernas que eu quase tropecei nos próprios pés. Se meu noivo não estivesse ali do meu lado e não tivesse segurado, eu acho que eu teria me estatelado no chão. Não consegui nem disfarçar o que tudo aquilo desencadeou em mim. Até então, eu estava sorrindo, descontraída, feliz da vida, nervosa, claro, porque, imagine, qual é a mulher que não fica nervosa no dia do casamento, mas um nervoso, assim, normal. Aí, de um segundo para o outro, tão logo vi o Wagner ali entre os convidados, naquela última fileira de bancos, me olhando bem sério. Tudo parece ter mudado dentro de mim. Desfiz o sorriso, meu coração disparado. Eu não imaginava vê-lo de novo, principalmente por conta de todo o tempo que já tinha se passado. E não imaginava também que, se isso acontecesse, eu fosse me sentir daquele jeito. Aí foi inevitável, né? Lembrar dos tempos de namorados. Meu Deus, tinham sido tão felizes. Ele foi o meu primeiro em tudo. Eu era apaixonada por ele. Na verdade, ele também por mim. Pelo menos era o que eu pensava. Só que do nada, de repente, ele resolveu fazer um curso no exterior, que a empresa em que trabalhava estava oferecendo para alguns funcionários, e aquilo começou a desencadear, assim, uma coisa atrás da outra.
Lembro que eu fiquei arrasada quando ele me contou. Mesmo já tendo passado tanto tempo, as cenas daquele dia surgiram nítidas na minha memória. Lembro que eu, nervosa, falei: passar uns tempos nos Estados Unidos, Wagner, mas e eu, como que a gente fica? Você está terminando comigo? Claro que não, amor. Que ideia. Nossa, vou lá só fazer o curso. 8 meses passam rapidinho. Eu não posso perder essa oportunidade. Imagina, fazer um intercâmbio numa das melhores universidades dos Estados Unidos e tudo pago pela empresa. Mas passa rápido. É claro que eu jamais seria capaz de atrapalhar os planos dele. Até porque tinha a ver também com o nosso futuro, né? Mas olha, eu fiquei arrasada. No fim, o que era para ter sido uma viagem de 8 meses, 1 ano no máximo, foi se estendendo e inevitavelmente acabou nos afastando de vez. Ah, meu Deus, como eu sofri quando ele resolveu terminar tudo. Dessa vez ele me disse com todas as letras que não iria mais voltar. Que ia tentar fazer a sua vida lá mesmo. Eu fiquei tão devastada. Principalmente quando soube, por parentes dele, que naquelas alturas, vejam só como é a vida, hein? Não, eu vou ficar só 8 meses lá, passa rápido. Tá terminando comigo? Claro que não, amor. Quando eu soube, através de parentes dele, eu fiquei arrasada que ele estava envolvido com uma norte-americana. Com a ajuda dela. Esse foi o estopim. O motivo alegado a princípio. Ele iria conseguir o seu visto definitivo para poder viver nos Estados Unidos como um cidadão americano. Lembro que na época a mãe dele chegou a dizer como se fosse uma espécie assim, de consolo para mim. Ele só vai casar com ela para tirar o green card, Alessandra. Mas é de você que ele gosta. Era de mim que ele gostava, mas estava se casando com outra. Eu, sinceramente, não concordei com ela. Até porque, convenhamos, né? Quem ama não faz o que ele fez. Me deixou aqui de lado, dizendo que eram 8 meses apenas, depois foi se estendendo, ele foi ficando, até que me trocou por outra mulher, diz a mãe dele, apenas visando o visto definitivo. E por que acabou tudo comigo, então? A verdade é que nunca mais nos vimos nem nos falamos depois disso. E só eu sei o quanto ficou dolorido viver depois do que aconteceu. Já era tão difícil ficar longe dele. A saudade, sabe, me torturava. Mas depois, tudo se tornou infinitamente pior, porque depois de 5 anos, não menos do que isso, conheci o Marcelo. E começamos um namoro. Naquelas alturas, eu já estava quase recuperada, digamos assim. Na verdade, foi ele que me ajudou a virar de vez aquela página da minha vida. Desde que comecei a me envolver com o Marcelo, nunca mais perdi noites pensando no Wagner. Na verdade, para ser bem sincero, nunca mais derramei uma lágrima de saudade por ele. Na verdade, o Marcelo acabou se tornando o meu porto seguro. E agora estávamos nós dois ali. Saindo da igreja, casados. Eu feliz, realizando um sonho que era casar na igreja. E justamente naquele momento tão importante e tão especial da minha vida, o Wagner resolve surgir das cinzas. Lembro que eu pensei, meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui na igreja? Aliás, como ele sabia do meu casamento? Como eu já disse, desde que soube que ele estava envolvido com uma norte-americana, nunca mais eu tinha falado com ele sequer por telefone. Aliás, eu nem sabia que ele tinha voltado.
aqui para o Brasil. Ele falou ano passado que sua ideia era não voltar mais, fazer sua vida lá mesmo. Olha, eu fiquei tão abalada, tão chocada, que até meu marido percebeu. De repente, vendo que eu estava séria, que não estava mais sorrindo, devia estar até pálida, ele me perguntou assim, preocupado: "Tá tudo bem, amor? Tá sentindo alguma coisa?" Só balancei a cabeça dizendo que não. Os convidados se aproximavam para nos cumprimentar, mas sabe, eu nem conseguia prestar atenção em nada. Fui fazendo tudo assim do modo mais mecânico que se possa imaginar. Ficava olhando para os lados, para trás, o tempo todo, para ver se conseguia vê-lo de novo. Só que como não o vi, cheguei a pensar que tivesse sido um delírio. Juro que pensei. Todo mundo que me conhecia um pouco melhor percebeu que eu estava esquisita. E como não perceberia? De repente uma noiva, sabe, alegre, sorridente, fica séria de repente. Quem te conhece percebe. Eu ficava procurando Wagner em cada rosto. Só que ele não apareceu na festa. E ainda bem que não. Acho que teria sido pior. Só que pelo fato de não tê-lo visto mais, não sei, eu juro, cheguei a pensar que eu tivesse tido uma vertigem, um delírio. Não consegui nem curtir a festa do nosso casamento. Pelo menos não como devia. Nem aproveitei a nossa primeira noite como marido e mulher. Na verdade, também não curti a viagem que fizemos depois a Maceió. Na nossa lua de mel. Olha, eu amava o Marcelo. Que isso fique claro. Estava feliz pelo nosso casamento, mas rever o Wagner na igreja aquele dia deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei tão confusa, me perguntando a todo instante: o que está dando em mim, meu Deus? Por que eu fiquei tão perturbada? Depois conversei com a minha mãe e contei a ela que tinha visto Wagner na igreja. Sabe, eu ainda, naquela dúvida, se tinha visto mesmo ou não. Minha mãe tirou a dúvida quando respondeu: "Pois é, eu também vi ele. Teu pai, inclusive, foi lá falar com ele. A gente não acreditou que ele tivesse tido a cara de pau de aparecer na igreja. Não foi você que o convidou, né?" "Claro que não, né, mãe?" Tinha sido uma grande surpresa para todo mundo. Ainda mais para mim. Ouvir aquilo da minha mãe me deixou ainda mais desnorteada, porque então não tinha sido delírio. Ele realmente havia estado na igreja. Minha mãe ainda falou: "Não sei o que esse rapaz pretende, viu? Mas se ele procurar você, pelo amor de Deus, minha filha, não seja tonta de cair na conversa dele. Já basta o que ele te fez sofrer." Minha mãe nem precisava dizer aquilo. Eu sempre tive a minha cabeça no lugar. Só que o que eu não imaginava era que dali a alguns dias fosse receber aquela mensagem no meu celular. O número era desconhecido. Eu atendi assim, de modo mecânico. Até porque não tinha foto ali no... E quando vi quem tinha enviado aquela mensagem, não sei como não me deu um troço. "Oi, Alessandra. Sou eu, o Wagner. Tudo bem?" Olha, eu tive uma tremedeira quando li a mensagem. Como ele tinha conseguido o meu número? Isso ele mesmo respondeu depois.
Explicou que tinha conversado com um primo meu no dia do meu casamento e que esse primo tinha lhe passado o meu número. Ele foi mandando uma mensagem atrás da outra. Eu não tive coragem de responder nenhuma, de tão abalada que fiquei. Pelas tantas ele escreveu: eu queria tanto te ver de novo, conversar. Será que a gente podia marcar de se encontrar em algum lugar? Lembrei da minha mãe na mesma hora. Ela me dando aquela dura. Olha, não sei o que esse rapaz pretende, mas se ele procurar você, não seja tonta de cair na conversa dele, hein, Alexandre? Já basta o que ele te fez sofrer. Perguntei o que ele queria comigo. Olha, parece que a minha mãe estava adivinhando, viu? E ele respondeu assim, daquele modo, vazio. Ah, quero te ver. Conversar com você. Depois ainda escreveu: nossa, como você estava lindo vestido de noiva. Se você soubesse como me senti quando vi você casando com esse outro cara aí, é uma vontade de estar no lugar dele. Olha, escreveu tanta coisa, que ainda pensava em mim, que ainda não tinha me esquecido. Até que se arrependia de ter ido embora para os Estados Unidos. Até isso ele escreveu. A cada frase que eu lia, eu não podia evitar de me perturbar ainda mais. Meu Deus, ele não tinha esse direito. Não tinha. Ele não podia fazer aquilo comigo. Depois de tanto tempo, fazendo poucos dias que eu tinha me casado, ressurgir das cinzas e dar aquele nó na minha cabeça. Era como a minha mãe tinha dito. Eu também não sabia o que ele pretendia comigo. Tantos anos longe. Olha, tanto tempo sem a gente se falar. E ele decidiu voltar justamente no momento mais feliz da minha vida. Só eu sei como eu fiquei. Repito o que já falei, até porque é verdade. Eu amava meu marido. Era apaixonada por ele. Foi ele, inclusive, que me ajudou a virar de vez aquela página do passado. Mas desde que o Wagner ressurgiu, eu não sei nem explicar. Eu ando me sentindo perdida, desnorteada. Sabe quando você parece sem rumo? Tentei um monte evitar um encontro com ele. Tinha medo do que poderia acontecer. Só que ele não parava de insistir. Ligava, mandava uma mensagem. Até o Marcelo já tinha notado que eu andava estranha. Na verdade, estava estranha desde o dia do casamento. Volta e meia ele perguntava o que estava acontecendo comigo. Você parece triste, amor. Não vai me dizer que se arrependeu de ter casado comigo. Meu Deus, como que eu ia explicar que não tinha nada a ver com ele, com o nosso casamento, mas com a volta do Wagner? Não tinha como. Ele não iria entender. Na verdade, nem eu estava entendendo. E o pior é que o Wagner insistiu tanto que no fim acabou me vencendo pelo cansaço. E marcamos um encontro só para conversar. Marcamos no centro. Mas sabe, eu comecei a lembrar da minha mãe. E na última hora, me bateu aquele medo. Parece que eu estava vendo a cara da minha mãe na minha frente. Não vá fazer besteira, filha. Basta o que esse cara já te fez sofrer. Não vá cair na conversa dele de novo. No último instante, acabei desistindo. Já estava no ônibus a caminho do centro. Mas acabei apertando a campainha e descendo alguns pontos antes. Simplesmente não tive coragem. Desisti daquele encontro que, na verdade, não tinha nem razão de ser. Um encontro absurdo, que não iria contribuir para a minha felicidade.
e que poderia, quem sabe, contribuir, isso sim, para minha desgraça. Eu não queria fazer nada de errado pelas costas do meu marido. Também não queria passar por nenhum tipo de tentação. Quando deu o horário e eu não apareci, ele ficou me ligando, mandando mensagem, querendo saber se eu estava atrasada ou se eu tinha desistido. E olha, eu nem ia responder. Minha intenção era bloquear aquele número, só que pensando que ele não ia desistir depois, ia começar a bater na mesma tecla, e que isso acabaria de um jeito ou de outro, prejudicando o meu casamento, acabei ligando para ele. E não sei de onde que tirei coragem para ser clara e límpida pela primeira vez na minha vida. Wagner, escuta, não vou mais me encontrar com você. Você está me ouvindo? Só estou te ligando para dizer isso. Só para te dar uma explicação. E também quero te pedir um grande favor. Não me ligue mais, pelo amor de Deus. Não me manda mais mensagem. Eu sou uma mulher casada. Você esteve presente lá na igreja, não lembra? Eu não quero que nada atrapalhe meu casamento. Por favor. Ele ainda insistiu. Mas, Alessandra, me escuta, eu preciso te falar uma coisa. Eu não quero saber de nada, Wagner. Seja o que você tenha para me dizer, eu não quero saber. Seja feliz e, por favor, não me ligue nunca mais. Olha, eu não queria ter sido grossa, mas acho que fui um pouco. Porque precisei. Ele não me deu alternativa. Falei aquilo e desliguei. Ele não desistiu. De modo que não tive outra saída, a não ser fazer aquilo que eu não queria fazer, mas que já devia ter feito há muito tempo. Bloqueei. Mas como ele insistiu através de outros números, decidi trocar de chip, que foi a única coisa que resolveu a parada. Era isso? Ou então sabe Deus o que poderia acontecer? Verdade que mesmo assim, tenho tentado, mas não estou conseguindo esquecer de tudo desse homem que depois de tanto tempo atravessou o meu caminho de novo. Eu fico me perguntando, o que é isso, meu Deus? Eu sei que amo meu marido. O que é isso? Essa dependência, essa fixação, essa coisa que não passa. Amo meu marido, sei disso. Só que as lembranças do passado ficam me atormentando. Sei que meu marido é o amor da minha vida, mas não consigo parar de pensar no Wagner. Porque ele tinha de voltar justamente naquele momento em que eu estava tão bem, tão em paz, tão feliz. Por quê? É isso que eu me pergunto até hoje. Veio só para atrapalhar, para me perturbar, para deixar minha cabeça cheia. Depois de ter me deixado lá no passado, ele ter se casado com outra. Tudo para quê, meu Deus? Para me deixar assim confusa. E o pior é que, será isso que ele queria? Ele conseguiu. Mais do que isso. Parece que me tirou das mãos as rédeas da minha vida. Acabou com a minha paz, com o meu sossego. Acabou com aquela aura de felicidade que eu estava sentindo e que ele, sabe, perturbou, cortou, atrapalhou desde o dia em que eu, caminhando pelo corredor daquela igreja feliz da vida, ao lado do meu marido, olhei para o lado e tive aquele baque. Aquele homem olhando sério para mim. Aquele fantasma do passado. Será que um dia esse fantasma vai me dar um pouco de paz? Um pouco de sossego, meu Deus? Será?